separação, né? A gente está num tempo onde os olhos naturais eles não estão contemplando como foi com Abraão, né? Abraão creu contra a esperança, e o nosso momento, embora as circunstâncias nesse âmbito, nesse reino, elas não estejam claras para nós, né, quanto ao que Deus disse, no reino do Espírito está muito prestes, é como se houvesse uma mulher grávida prestes a soltar um bebê para fora, é o que nós estamos prestes a viver. Então assim, só a mulher grávida sabe o momento em que a criança começa a dar os primeiros movimentos para fora. Então a ideia do Senhor é que nós estejamos atentos, porque há algo novo nascendo. Amém. Isaías 43, no verso 18, é algo para nós introduzirmos aqui, só esse comentário que eu estou fazendo. Isaías 43, verso 18, diz para nós o seguinte, eu não sei se alguém lembra de cabeça, mas diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então é esta palavra. Então a questão agora é, nós estamos percebendo o que Deus está fazendo, ou nós vamos entrar despercebidos do que está acontecendo? Mas o nosso assunto não é esse. O nosso assunto hoje começa lá na segunda carta de Timóteo. Avança aí. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Versículo 16 e 17, para nós começarmos. Nós cantamos aqui, né, por último, que o reino é de Deus, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós acabamos de cantar aqui o Pai Nosso, né? Então, vamos entender uma coisa a respeito do Pai Nosso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, os irmãos estão comigo? Amém. Né? Então diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vamos ler mais uma vez. Toda a escritura é inspirada por Deus. Então não é só Novo e nem só Antigo Testamento, é todo. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Qual a finalidade? A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Então veja que primeiro é ser perfeito. Ou seja, Deus quer me tornar uma pessoa cada vez mais parecida com o meu Pai, que é perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja que a boa obra, ela procede daquilo que eu sou. Ser perfeito e perfeitamente habilitado. Não preciso ser para que eu faça conforme eu sou. Então Deus me diz que a sua palavra é aquela que usa para corrigir, para ensinar, para exortar, para prometer, etc, etc, etc. Então está aqui o que eu preciso. Amém por enquanto? Amém. Agora vamos ver outra coisa aqui, ó. Vamos lá para frente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Lá no finalzinho. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ainda nesse mesmo assunto, para nós entendermos algo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Estão comigo? Diz assim: sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Mais uma vez, sabendo primeiramente isto, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, ou seja, ninguém inventou nada, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém por enquanto? Amém. Então agora nós vamos para Romanos, capítulo 15, verso 4, e nós começaremos a nossa conversa. Capítulo 15,
versículo 4, e nós vamos começar a nossa conversa. Todos estão comigo? Amém? Então diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então olha que interessante, mais uma vez: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja que nós lemos 3 textos: Timóteo, nós lemos Pedro e nós lemos Romanos. Timóteo, Paulo está dizendo a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela é usada para ensinar, para educar, para exortar, etc, etc, e para apresentar o homem habilitado, né, para que o homem seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Então o que a Escritura faz? Primeiro, ela tem vários propósitos com relação ao homem, e depois aos procedimentos do homem. Lá na segunda carta de Pedro, nós vemos o quê? Uma confirmação do que Paulo falou. Paulo falou que toda a Escritura foi inspirada. Então ninguém inventou nada, ninguém fala o que achou, ninguém põe o que pensou aqui. Foram homens inspirados, homens santos. Então não foi qualquer homem que falou, foi homem santo, ou seja, separado na verdade de Deus, com o pensamento de Cristo, capaz de ouvir o Espírito e transcrever. Está claro? E agora aqui, nós vamos agora fechar o quadro com Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito. O que é esse tudo quanto? O Antigo Testamento. Paulo estava redigindo algo, ele estava começando, vamos dizer assim, ele estava, não começando, porque não foi nessa ordem que as cartas aconteceram, mas dentro da ordem como ela está disposta para nós nas Escrituras, vamos pensar que Paulo já estava trabalhando com a Escritura do Novo Testamento. Então, o Novo Testamento veio por intermédio de Paulo, praticamente todo, né? Então Paulo, ele recebeu a revelação e escreveu. Então o que ele está dizendo? Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o que ele está dizendo? O Antigo Testamento serve para a minha instrução hoje, daquilo que eu vivo, daquilo que acontece. Ele está ligando uma coisa a outra. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Sim. Então tudo que antes, outrora, foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, é para que nós vejamos e aprendamos com o que aconteceu. Não é para que nós vejamos e desprezemos o que se passa. Vocês estão entendendo? Então, voltemos aqui ainda, e olha qual a finalidade disso tudo para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência, o que é paciência? Paciência é um fruto. Então, pela paciência e pela consolação das Escrituras. Por que consolação? Quem precisa de consolo? É o feliz ou é o triste? É o triste. Então veja que Paulo está colocando a situação diante de circunstâncias adversas. O consolo está aqui. Você vai achar as respostas da sua vida aqui. Não tem nada que as pessoas viveram nessa palavra que não pode de alguma forma se aplicar à sua vida e trazer para você um consolo pelo Espírito de Deus. E o que acontece se pela paciência e pela consolação das Escrituras você acaba se apoiando em Deus? Você tem esperança. O que é esperança? É algo que você não viu, mas sabe que virá. Então, qual é a esperança que a palavra propõe? Não é uma esperança do eu acho, é a esperança do eu sou. Como assim, pastor? Se você souber que, como nós lemos em Timóteo, toda a Escritura é inspirada para tornar o homem perfeito, tem a ver com quem eu sou, a esperança que eu tenho. Quem eu sou? Eu sou, por exemplo, a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus. Quem mais eu sou? Eu sou filho de Deus, se eu nasci de novo. Quem mais eu sou? Eu sou herdeiro em Cristo Jesus, co-herdeiro. Quem mais eu sou? Eu sou amado do Pai como Cristo é amado. Então eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber que essa palavra é para quem eu sou, ou seja, para isso me tornar consciente, para que eu possa ter esperança, que a partir do que eu sou, eu possa receber tudo. Deus não quer dar coisas para as pessoas, Deus quer fazer as pessoas a própria criadora da sua realidade. Vou repetir, Deus quer fazer das pessoas as próprias criadoras da sua realidade. Porque qual é a proposta do mundo hoje?
Se você for bom, você está fora. Você tem que ser excelente. E ainda assim, sendo excelente, você corre o risco de ser passado para trás. Porque não basta ser competente. Se houver alguém que ache alguma brecha na lei, ele vai derrubar você. Vai tirar você. Como assim, pastor? Tem suborno, tem várias coisas que acontecem por trás dos bastidores que só a sua integridade e a sua capacidade não te basta. Sempre vai ter gente tentando derrubar você. Sempre. Não importa quão bonzinho você seja. Então nunca nós vamos passar por fora das tribulações, dos momentos, de perdas e de problemas. Mas a boa notícia é que tem esperança. E a esperança sai daqui. Estão entendendo o raciocínio? Então, o que está sendo claro para nós aqui? Pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então tá, Deus quer que nós tenhamos paciência. E como que Deus gera paciência em nós? Como que Deus trabalha nas nossas vidas? É agora que nós vamos entender. Porque quando Deus te chama, para Deus começar a trabalhar na sua vida, você precisa ser chamado à salvação. A palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. A palavra diz que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Então faz sentido que são poucos os que acertam com ela. Isso está em Mateus 7, 13 e 14 que eu estou mostrando para vocês. Por que são poucos? Porque a porta larga é o caminho que leva à perdição. Se está muito fácil, se está tranquilo, não é Jesus que está falando com você. Por quê? Porque primeiro é o caminho da perda. Quem quiser achar a sua vida, deve lá. Jesus que disse. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse achará. Você vê que o perder para achar vem depois. Quem quiser achar, perde. Qual que é essa ideia? Deus, na boca de Cristo, está dizendo o quê? Que a lógica de Deus é contrária à lógica do mundo. Que quando você acha que está ganhando do seu jeito, você está na verdade perdendo com Deus. E aí, o que ele fala assim? Quem perder por minha causa? O que é perder? É você abrir mão do seu sistema de pensamento, qual o mundo te propõe, para você viver segundo o seu coração. Então, o contexto mostra que existem caminhos opostos de Deus para mim e de mim para Deus. Como assim, pastor? Tem gente que acha que do jeito dele ele chega em Deus. Tem gente que acha que todo mundo é filho de Deus. É mentira. A palavra fala que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esses não nasceram da vontade da carne, nem do homem, mas nasceram do Espírito. Então eu preciso nascer de novo aqui dentro. Então não sou eu quem decido ser filho de Deus, é Ele que me chama. E como Ele me chama? Através da sua palavra. Ele fala comigo, o meu coração brota a vida. Aí eu volto para Ele, porque eu quero o que Ele tem para me dar. Não é porque eu preciso para alcançar algo. Você está entendendo o que está sendo dito? Então Deus nos chama ao primeiro passo. Qual é o primeiro? A salvação. Só que para que eu seja salvo, eu preciso ser chamado. Então, os chamados por Deus, eles têm um propósito. Qual é? É a conservação da sua alma, é o resgate da sua alma. O que é a sua alma? É a residência, para ficar bem básico, dos seus pensamentos, vontades e emoções. A sua alma, ela abriga pensamentos, vontades e emoções. Então, toda a sua personalidade está na sua alma. Por quê? Porque ela foi modelada pelo sistema e estilo de vida que você levou e que aqueles que participaram da sua vida levaram também e influenciaram você por causa disso. Então você é justamente o que hoje a ciência chama de produto do meio. Só que existe uma saída em Cristo Jesus, que quando Ele te chama, o que Ele vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que você aprendeu e vai mandar você jogar na cruz. Porque se você não jogar na cruz, você não vai chegar até Ele. Você vai chegar a alguém que você chamou dele, alguém que você chamou de Jesus, mas não é Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue essa cruz e siga. O que Ele está dizendo assim? Você não vai passar, lembra que eu dei o exemplo do saco? Então um sacão lá de lembrança, de amargura, de tristeza, de raiva, de ódio, dessas coisas. Aí você quer entrar na porta estreita. A porta é da sua amargura. Aí você quer passar com o saco que dá dor de você. Como é que você vai passar? Você solta o saco, você entra. Não dá para ficar sair dos dois. Ai Deus, deixa eu cuidar do fulano aqui. Não tem isso.
Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos o quê? Perfeitos como é o nosso Pai Celeste. Aonde está essa frase, pastor? Não sabe não, mas eu vou citar para vocês. Mateus capítulo 5, no verso 45. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 48. Portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus 5, 48, depois se quiser dar uma olhada. Mas não se abre agora não. Então, quando Deus quer trabalhar na sua paciência, conforme nós lemos aqui, né, vamos ler o verso de Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, ou seja, todo o Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência. Então tá, para aqui por enquanto. Marca aí Romanos 15 e caminha comigo agora para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Estão comigo? Olha o que Deus quer fazer na sua vida. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual está firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então veja, esperança está sendo citada aqui, verso 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Quem tem tradução de paciência aí? No verso 3. Alguém tem? Romanos 5, verso 3. Alguém tem paciência na tradução em lugar de perseverança? Eu. Lê, por favor. Também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Aí, ó. Então, como é que Deus vai gerar em você paciência? Problema não. Ai, pastor, mas Deus vai mandar problema para mim? Deus não manda problema para você. Deus puxa do seu coração o que você tem guardado. Por quê? Para você resolver. Deus quer que você mude. Ele não vem trazer coisas para a sua vida que Ele não queira mudar você. Então, a ideia é que, escuta, presta atenção em mim. Qual que é a ideia? Jesus, para Ele trabalhar em você, Ele precisa que todo o lixo emocional que você tem, tudo aquele monte de coisa que você entulhou no seu coração, que jogaram de coisa em cima. Tipo assim, falaram, você guardou, você não resolveu, você guardou. E aí mais um, mais outro, aquele monte de coisa. Ele precisa que isso venha à tona. Só que tudo que Deus vai tirar do seu coração, aparece lá fora. Como assim, pastor? Tudo que Deus quer tirar da sua vida, Ele põe você diante do problema. Quando aquele problema vem para você, aquela coisa difícil, aquela coisa para meu Deus, de novo, aquilo é para você resolver. Se você não resolver, você vai viver com aquilo, porque existe uma conexão entre o que você sente e o que acontece. Qual é a intenção de Jesus? Cortar a conexão entre o seu problema e o seu coração. E aí o que ele faz? Ele põe você para resolver. O que é isso? É estourar coisa de vez. Deixa o chumbo pegar. Que é isso, pastor? Como que eu vou deixar o chumbo pegar? Você não tem ideia do tamanho do meu problema. É você que não tem ideia do tamanho do seu Deus. Amém? Então, o que acontece? O diabo, ele maximiza o problema. Ele fala, ó, isso aqui não tem jeito, você já era. Se você decreta o que ele está dizendo, você não está buscando consolo, que nós lemos aqui. Você está buscando consolo na instrução dele. E o que ele faz com isso quando você não segue, quando você não vem buscar o consolo aqui, você não se apega às escrituras? Ele enche você de lixo emocional. Você começa a ver problema em tudo. Tipo assim, você está passando um problema, você tomou um café amargo. Aí você não gostou do café amargo. Daqui a pouco o bolo está ruim. Daqui a pouco não consegue dormir. Daqui a pouco não sei o que, eu trabalho. Sabe? Começa a crescer, você fala, meu Deus do céu, e o problema não são as coisas, é você. Deus tem que ajustar aqui, porque Ele quer organizar seu coração. E Ele só pode se você der para Ele o que fazer. Como der para Ele fazer? Você precisa ter palavra na sua mente, que você tem que pôr aqui dentro, é você que põe. Ele não vai pegar um chip e colocar na sua cabeça, ó, é isso aqui que eu penso. Você tem que ir para cá. O que mais tem que fazer? Orar em línguas. Como assim, pastor? Tem que orar em línguas, tem que orar em línguas, senão não edifica o Espírito. Ah, mas todo mundo fala que tem que ser batizado no Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você já tem o Espírito para edificar-se a si mesmo. Um dia eu vou falar sobre os 4 níveis de dom de línguas. Mas a ideia é a seguinte:
Deus precisa que você forneça material, porque nós somos cooperadores de Cristo Jesus. Fala aí comigo, Romanos, 1 Coríntios, capítulo 3. É logo depois aí de Romanos aí, ó. 1 Coríntios capítulo 3. Aí nós olharemos aqui, ó, o verso 9. Vocês estão comigo? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então olha que interessante, nós somos cooperadores, porque somos lavoura. O que é lavoura? É onde se planta as coisas. E o que é edifício? É construção. O que é construção, pastor? Como assim? Construção de um santuário. Que santuário? Você. Então Deus precisa refazer você, mas como? Mudando a sua mente, porque na verdade, você, a palavra lá em Provérbios 23, verso 7, fala assim como ele pensa em sua alma, assim ele é. Então o que está na sua cabeça faz de você aquilo que você pensa. Então se você não tiver consciência de quem você é em Cristo Jesus, o diabo faz de você o que ele quiser que você seja. Porque você não vai pensar que é o diabo, você vai pensar que é você pensando. E aí Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Primeiro dos seus pensamentos negativos, depois das sugestões malignas do diabo. E aí sim, quando Deus destrava a sua mente, os demônios não vão achar em você uma habitação. Tem gente que pensa que o diabo não possui crente, está muito enganado. Possui sim. Mas como que vai encher um espaço que a pessoa nasceu de novo e tem o Espírito Santo? Se ela não renova a mente dela, ela pensa segundo a carne. O diabo habita nos pensamentos carnais que ele gerou na pessoa. Cada pensamento carnal que eu tenho, que me leva a um impulso programado. Por exemplo, eu estou triste, vou para droga. Estou triste, vou para bebida, vou para o sexo, vou para onde for. Esses hábitos automáticos, você pode ter certeza que tem demônio ali. Porque já é casa estabelecida. O que é casa estabelecida? É pensamento, vontade e ação, tudo uma coisa só. A pessoa nem pensa para fazer, é automático dela. Então não adianta expulsar o demônio, tem que ter arrependimento. O arrependimento é a porta de saída dessa prisão. Jesus não mandou as pessoas expulsarem o demônio umas das outras antes de pedir o arrependimento. Então tem que ter o arrependimento antes. A primeira coisa é arrependimento. Que eu posso orar, expulsar o demônio, depois o diabo volta e traz mais 7. Então eu preciso limpar a pessoa primeiro com a decisão dela. Você quer? Não, eu quero. Então tá, vamos orar em nome de Jesus e você agora pega essa palavra. A pessoa não se aplica, você fala uma, fala duas, fala três, a pessoa não quer? Deixa ela. Não precisa nem orar por ela, deixa ela viver a vida dela, não quer. Investe a sua oração em quem quer receber, em quem quer buscar, porque Deus está gerando sede nas pessoas. Às vezes a gente está lutando por alguém, ou por alguém, né, que não querem saber de nada, você está carregando carga toda. Sabe investir o seu tempo na sua oração. Pastor, mas Jesus mandou orar para todo mundo. Mandou, mas tem pessoas que você já orou tanto, que é hora de você deixar Deus fazer. Então não se culpe porque as pessoas não se arrependem, porque a responsabilidade do arrependimento é individual. Sou eu que decido me arrepender, ou sou eu que decido ficar com o que eu gosto. Está claro por enquanto? Então o que nós somos? Nós somos lavoura de Deus. Por que lavoura? Porque lá em Mateus 13 fala assim: o semeador saiu para semear. O que ele saiu para semear? Palavra. Então a lavoura, o que ela faz? Ela recebe a semente. Nós somos lavoura porque Deus semeia em nós a sua palavra. Nós somos edifício. Por quê? Porque a nossa prática mediante a palavra semeada vai fazer com que nós tenhamos hábitos saudáveis e santos em Deus. Os hábitos são os que nos constroem. A palavra está em 1 Pedro 1, 21 ou 20, se não me engano, fala assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ser santo é santo por dentro e santo por fora. É ser santo no pensamento e no coração. Pastor, então ninguém vai ser. Vai sim, se entrega a Deus que Deus vai santificar você. Deus quer te purificar. Deus não vai levar uma igreja com mácula, uma igreja manchada de pecado, que vive uma libertinagem. O que é libertinagem? É quem a gente acha que está perdoado, pode viver a vida do jeito que quiser. Não é assim não. Deus chamou primeiro o arrependimento antes de falar da graça.
Então tem que ter arrependimento, tem que ter posicionamento. Falar, Deus, me ajuda. Está difícil para mim, me ajuda. Aqui, graças a Deus, irmãos, nós temos visto mudança nas pessoas. Quem tem aberto o coração tem recebido. Então, o que acontece? O Senhor, Ele tem interesse no mundo todo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas não são todos que vão querer. E Jesus não vai mexer na vontade das pessoas se elas não quiserem. Ele vai deixar elas. Então, entendendo que nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus, voltamos lá para Romanos, capítulo 5, versículo 3. Estão comigo? Diz assim: e somente isto, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, veja, a tribulação produz paciência ou perseverança. O que é isso aqui que Deus está contando? É um processo. Olha o próximo verso 4. E a paciência ou a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Olha aí, esperança. Então, da onde vem a esperança que há no meu coração, que é aprovada por Deus, que de fato é verdadeira? Vem da tribulação, que me faz ter experiência com Deus. Como assim, pastor? Vai comigo 1 Pedro lá para o finzinho. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Pastor, você está falando tudo que eu estava lendo hoje. Glória a Deus. Amém. Está conectado. Foi loucura. Eu estava estudando esse trem aqui, só não achava esse, para eu saber o que eu ia estudar. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2 e 3 também. Estão comigo? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Isso aqui ela achou um hará. Nós tivemos um negócio no grupo lá. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha o 3, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Essa experiência vem de passar tribulação e descobrir Jesus. Vem do encontro genuíno com Ele, do Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Lê o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. O que é isso? Quem são os seus inimigos? Ah, pastor, meu inimigo é o Zé do bar lá. Meu inimigo é o fulano de tal. Não, seu inimigo é o diabo. Então, Jesus quer sentar-se na mesa com você, te ensinar a palavra, te revelar a palavra, para que você possa pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou a outra tradução, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Deus. A pregação é o que o pastor fala, mas o pastor só pode falar o que ele ouviu de Jesus. Essa é a pregação citada em Romanos 10, 17. Então a mesa diante dos inimigos é a mesa diante do diabo. O diabo e você e Jesus. Jesus sentado com você, ensinando, te dando o que comer aqui, porque nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só do que é natural, nem só de amor, nem só de carinho, nem só de dinheiro, nem só de saúde. Você vai passar momentos de enfermidade, vai passar momentos de escassez financeira, vai passar momentos de abandono, vai passar, porque faz parte do processo. Jesus passou. Então, Jesus era o homem mais reto, mais santo que tinha. Deus não poupou ele da cruz, vai poupar você e eu. Então, a porta estreita fala da mudança interior nossa, do arrependimento constante. Não, Deus, eu quero mudar, agora eu vou me apegar. E tem recompensa para isso. Deus sabe como é que o ser humano funciona. Quando Deus tirar algo da sua vida, você pode ter certeza que Ele tem algo melhor para dar. Deus não quer te deixar sem. Ele quer te dar o quê? A alegria da salvação. Qual é a alegria da salvação? É a mesma alegria em que o salmista diz assim, por exemplo, é o salmo da nossa igreja, Salmo 16, versos 10 e 11. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, e tu me ensinarás as veredas da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpétuas. Esse é o salmo da nossa igreja.
na tua presença, 16, verso 10 e 11. Então a ideia é o que? Deus quer nos dar a alegria da presença, porque se você descobre quem Ele é e tem experiência através do leite espiritual, conforme nós lemos, você vai ter no seu coração algo que não depende de você ter ou de você não ter. Depende o quê? Da própria presença habitando em você. Cada lugar de arrependimento que Deus encontra na sua vida é um cantinho que Ele encontra para se estabelecer ali. Por isso que o arrependimento ele precisa fazer parte da nossa vida. A salvação é um constante processo de arrependimento. Você precisa progredir no arrependimento, na mudança, na transformação. E quanto mais você mudar, mais coisa nova você vai viver. Lembra? Basicamente falando, é quem quer algo que nunca teve, precisa fazer algo que nunca fez. Mas para fazer algo que nunca fez, tem que pensar diferente. Então, se eu vivi 50 anos fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, não dá. Se eu cansei de pagar pelas mesmas coisas que eu passo, tem que mudar. Mas mudar o quê? É bem aqui, ó. Não é mudar o que eu acho. E como que eu mudo essas coisas que eu tenho que mudar? Meditando na palavra, jejuando, orando em línguas, né? Sendo o quê? Participante do corpo de Cristo. Tem que ter comunhão com os meus irmãos. Preciso mudar o meu ciclo de amizades, de relacionamento. Eu preciso renunciar a isso. Então, estão comigo em Romanos? Capítulo 5, né? Verso 4, então, nota lá, Romanos 5, verso 4. E a paciência produz experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi otorgado. Aqui é interessante que esse não confunde, tem outra tradução aí, lê a sua versão, Graça, por favor. 5. Verso 5. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, ela não nos deixa decepcionados. Essa tradução é legal, porque a decepção ela vem de uma expectativa não suprida. Mas se você tem esperança gerada pelo processo de Deus, você pode ter certeza que a sua esperança é verdadeira. Deus falou que não vai ficar assim, não vai ficar. Agora, se a minha esperança é de algo vazio, como assim? Não, eu sei que um dia vai mudar. Não vai mudar, só que vai chegar uma hora que o seu coração, quando aquilo diz mudar, vai cair de novo em trevas. O que é cair em trevas? Você vai ser sequestrado por a mesma emoção doente que não foi sarada no tempo da visitação de Deus. Quando a nossa vida vira o contrário, não é o diabo que virou, é Jesus. Nossa, mas Jesus vai virar minha vida ao contrário? Vai, porque você está no caminho errado. Ele tem que trazer você para o caminho certo. O que ele tem que fazer primeiro? Tirar todo o controle que você tem das suas mãos. Porque você vai para ele, você se perde de vez. Nossa, mas esse é o único jeito? Para alguns é, e para outros nem esse. E Jesus sabe o momento, a hora e a pessoa. Você pode ter certeza que ele sabe o que ele está fazendo. Ele não é que não de nós, vai que dá certo. Ele não é assim, ele não desperdiça a ficha. Se ele foi até você, se ele chama você, é porque é você que tem jeito. Amém. Deus quer resolver pessoas e não problemas. Problemas são pessoas resolvidas que resolvem. Vou repetir. Problemas são pessoas resolvidas que resolvem. O que é resolvido? Emocionalmente. Você precisa ser livre emocionalmente. Ah, você está pregando, você não prega nada, você é mentiroso, você não sabe nada, você é isso e aquilo. Você não está nem aí, você serve Jesus, você não serve Ele. Ah, mas diz que você trabalha mal, que você é isso e aquilo, que não sei o quê. Não importa, foi Jesus que me chamou para falar com Ele. Então nós temos que nos desapegar da opinião dos outros, quando essas opiniões são para nos derrubar. Tem opiniões que são para nos construir, tem coisas que nós de fato precisamos mudar. Mas nem tudo é para eu acolher e trazer aquilo para uma emoção. Então assim, o diabo sempre vai usar as pessoas mais perto de você para te ofender, para te entristecer, porque ele sabe que é ali que a palavra dele entra. Ele sabe. Então, onde está a nossa força? Está aqui, olha o verso 2 de Romanos 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Que graça, irmãos? Aqui no verso 1 ele fala que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a fé, ela produz a primeira coisa, paz interior. Lembra?
eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Qual a diferença da paz do mundo e a paz de Cristo? A paz do mundo é externa, eles não vêm em guerra, eles não estão em paz. A paz de Jesus é aqui, ó. Pode estar quebrando o pau lá fora, mas dentro do seu coração tem paz. Essa é a paz de Cristo. Então, é pela fé que você recebe. Qual é o segundo ponto? Pela fé, que nós vimos aqui, ó, obtivemos igualmente acesso, pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então, a graça, irmãos, eu quero chegar a expandir ela na mente de vocês, porque a graça não é somente o favor imerecido de Deus. A graça de Deus é o poder operante de Deus no meu coração e no seu para a obediência. Pastor, me prova. Vamos caminhar aqui, vai comigo para Filipenses, capítulo 1. Logo depois de Efésios, capítulo 1. Quem está sendo abençoado, dá glória a Deus. Glória a Deus. Filipenses 1, capítulo 6, 1, verso 6. Logo depois de Efésios, Gálatas, Efésios, você vai achar Filipenses. Filipenses 1, verso 6. Diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então olha só, por que obra? Porque você é o quê? Lavoura e edifício. Então a boa obra de Deus é construir um edifício espiritual em você. O que é edifício espiritual? É o pensamento de Deus na sua mente, é a mente de Cristo. São pensamentos espirituais, pensamentos no qual você vai ver o que a palavra fala que é verdade, e não as circunstâncias. Existe um nível de maturidade que você vai chegando, que para você é mais real o que está escrito do que o que você está vendo. Isso dá para chegar, é o que Jesus via. Jesus viu o cara morto lá. Aí lembra quando ele ressuscitou Lázaro? Lázaro morreu. Não, Lázaro não morreu. Não, Lázaro morreu, eu pode falar que morreu. Lázaro dorme. Não, mas morreu. Tá bom, Lázaro não morreu, mas ele vai ressuscitar, vai levantar. Aí Jesus tem que desenhar para os caras entenderem. Mas Jesus não viu o cara morto. Você vê que quando Jesus recebeu a notícia lá em João 11, ele demorou 3 dias para ir. Ele podia ter falado, seja curado, o cara ia ser curado. Ele não ia morrer. Mas ele disse que é para a glória de Deus. Então tem coisa que você vai passar que é para a glória de Deus. Mas vai me prejudicar. Você é filho dele, você foi comprado por ele. Você vai passar e Deus vai te recompensar pelo problema que você passou. Amém. A dor sua hoje, eu já falei algumas vezes, é o antídoto dos outros amanhã. Se você passar nos processos, Jesus vai fazer de você o quê? Um vendedor medicinal. Você vai falar e as pessoas que passaram o que você passa, ou que estão passando, vão ser curadas, porque você venceu. Então é por isso que eu não posso abandonar o momento de dor, que esse é o momento em que Jesus chega mais perto para me consolar. Esse é o momento de eu me ligar nele. E aí sim, você vai ver que no processo, ele vai gerar o quê? Paciência, experiência e esperança. Romanos 5, depois você lê de novo. E aí o amor de Deus vai se derramar no seu coração. O que vai acontecer? Em vez de você agora ficar amargurado, triste, decepcionado, você vai começar a compreender as pessoas e amadurecer, porque você vai se colocar no lugar delas. Você não vai mais olhar com olhos críticos, você vai olhar com olhos de compaixão. Então qual é a ideia de Jesus para as nossas vidas? Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora avança um pouquinho, Filipenses 2. Então Deus primeiro quer completar a boa obra em você, construir pensamento e vontade, segundo o coração dele. Agora Filipenses 2, verso 13. Estão comigo? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então Jesus vai regular a sua vontade e vai o quê? O efetuar através da sua vontade. É Ele quem vai mexer no seu coração. A boa obra de Deus está aqui, ó, regular a sua vontade e o que você faz. Então Jesus mexe no nível da vontade. O que aconteceu com Jesus no Getsemane? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então, o coração de Cristo estava alinhado com a vontade de Deus. A dele era não ir. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Por que ele foi? Porque era a vontade do Pai. Então tem sofrimentos que nós temos que passar por causa do ministério. Não tem a ver com você fazer coisa errada, com colheita, disso, daquilo. Tem a ver com propósito.
Então assim, eu não posso achar que Deus vai ter mais amor por mim do que Ele teve por Jesus, que não vai. Você é tão amado quanto Jesus é. A diferença é que Jesus sabia que era, você ainda não sabe. Você é amado. Você é precioso. Jesus não escolheu você porque você era um cara sortudo, ou muito rico, ou muito bom no que você faz. Não, Ele escolheu você porque Ele amou você. E continua amando, o amor de Deus não muda. Só que o amor de Deus, Ele envolve em Deus fazer o que conosco? Disciplinar. Então é dessa forma que Deus nos constrói. Vocês estão entendendo o raciocínio aqui? Por que a disciplina? Vamos caminhar aqui, ó. Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 4. Na verdade, vamos ler a partir do verso 1. Eu vou dar um contexto para vocês aqui. Em Hebreus 11, ele está falando do quê? Dos heróis da fé. Né? Ele dá a definição de fé, lembra? A fé é o fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vêem. Né? E depois ele fala no verso 3, pela fé entendemos. Ou seja, a fé vai gerar um entendimento de que os mundos foram criados, né? As coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. E aí ele vai falando da galera da fé lá, de Moisés, de Abraão, de Noé, de Abel, vai falando um monte de gente. E aí ele chega aqui, ó, capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Interessante que a palavra perseverança aqui é aquela que nós estamos em Romanos, que é traduzida semelhantemente por paciência. Então olha só, vou ler agora corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De que forma? Olhando firmemente para o autor, ou seja, aquele que falou com você, e o consumador, aquele que vai cumprir o que disse, da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então veja, havia uma alegria para que Jesus fosse fazer o que foi ordenado. Suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Então por que Jesus foi para a cruz? Porque tinha uma proposta de recompensa para ele quando ele vencesse. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele aceitou a cruz. Então Deus não vai deixar o seu sofrimento sem pagamento. Existe uma ordem no reino do Espírito para esses dias, em que aquele que foi roubado, o ladrão terá de restituí-lo 7 vezes. Quem é o ladrão, irmãos? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Jesus está preparando a sua igreja para o confirmamento dos últimos dias. Ele não vai lidar com uma igreja impura, ele não vai lidar com uma igreja libertina, com uma igreja que vive segundo o seu coração. Ele vai pegar uma igreja santa, e a igreja santa vai ser purificada no fogo. Deus quer purificar a sua igreja, porque o poder que nós vamos ver é infinitamente superior ao que da igreja primitiva existiu. É relatado aqui, e olha que a igreja primitiva foi top. Pode esperar que vem coisa grande. Então Deus está agora tomando das mãos do inimigo para entregar para os seus reis. Porque Jesus quem é? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem são os reis que Jesus vai compartilhar as suas riquezas nesses dias? Aqueles que amadureceram e estão com o coração como dele. E quem são os senhores? Aqueles que dominam a si mesmos e não são dominados pelas suas vontades, desejos e emoções. Aqueles que andam segundo o que Deus ordena, porque a mente é uma só. Deus pensa, ele vai lá e faz. Eu vou perder. Jesus, ele não quer saber se vai perder, ele quer saber de fazer o que tem que fazer. Amém. Porque a mente de Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, como que Deus faz? Ele manda que nós olhemos para Jesus. Quem é Jesus? É a palavra de Deus. Amém. É o que está aqui. O diabo vai tentar enganar você colocando problema. Você está lendo a palavra e está mostrando o contrário. Como foi com Abraão? Volta Romanos um pouquinho aí e fica em Hebreus, vocês vão fechar em Hebreus. Romanos capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, ó. Romanos capítulo 4. Abraão foi pai com quantos anos? 18? Não, pai com 100. Então olha só.
Vocês estão comigo aí, não? Amém. Deixa eu procurar o texto aqui, ó. Romanos, capítulo 4. Aleluia. Deixa eu ver aqui onde é que está o verso. Glória, 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 Senhor. Ó, a partir do versículo 13. Vamos lá, para nós acharmos aqui. Estão comigo? Vamos lá. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, olha aqui, ó, verso 18, esperando contra a esperança. O que é esperar contra a esperança? Ele cria em algo que as circunstâncias diziam totalmente contrário. Deus disse que ia ser pai de muitas nações. Ele tinha 100 anos, o filho não tinha nascido ainda. Mas ele continuou crendo. O que aconteceu? Nasceu Isaac. De Isaac, um tempo depois, veio Jesus. A promessa foi cumprida lá na frente. Então é crer contra a esperança. Deus disse, ele vai fazer. Você pode esperar que ele vai fazer. Deus é fiel, irmão. Amém. Amém? Amém. Então crer contra a esperança é o que Deus tem para a nossa vida hoje. As circunstâncias, elas não estão definindo nada. Elas estão aqui como algo para atrapalhar a sua interpretação bíblica e anular a sua fé. Se você olhar para elas, você vai o quê? Olha o verso 3, estão comigo em Hebreus? Volta Hebreus lá, nós vamos fechar para cá. Hebreus 12, verso 2 de novo. Nós temos que correr a carreira que nos está proposta, com paciência, olhando firmemente o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que ele está falando? Se você não considerar que Jesus vai te dar a vitória da forma que ele venceu, você vai literalmente se perder nas suas emoções. Desmaiando em vossa alma, fala de sofrimento excessivo. Você não vai aguentar. Então, ou você confia no que ele fez e isso de alguma forma traz aplicação real para a sua vida através da graça. Por quê? Porque a graça é o poder operante em Deus no seu coração para a obediência. Deus quer trazer você do caminho da obediência para a obediência. Porque se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. 1 João 5, lembra? Os seus mandamentos não são penosos. Ora, né? Quem é aquele que vence o mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então a fé e os mandamentos de Deus, elas não se desconectam. 1 João 5, depois você olha lá com calma. Então para nós fecharmos aqui, ora, verso 4 de Hebreus: na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é ser provado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então veja, tem pessoas que Deus não corrige. Por quê? Porque não é filho dele. E não tem coisa pior, irmão, do que não passar pela correção de Deus. Por quê? Porque quando você não passa, você vive uma vida enganada e você acha que vai chegar num lugar cheio de outro. Você fala, não, eu tenho certeza que vai dar certo, você vai lá quebrar a cara. Deus sabe da sua vida e Ele quer te orientar. E por isso Ele te impede de alcançar certas coisas. Estão entendendo? Amém. Então, entenda, o que o Senhor tem para nós? Ele tem para nós um conhecimento íntimo, e isso vem através da disciplina. Jesus nos educa. Vamos caminhar comigo, verso 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes,
logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e respeitávamos, Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, ou nosso Pai espiritual, dependendo da tradução, e então viveremos? Irmãos, essas palavras que nós temos e falamos, elas não são para os outros, elas são para nós. As palavras de Deus, elas valem para todos nós. Sabe, quando às vezes a gente escuta algo e fala assim, nossa, aqui é por irmão. Essa, sabe, quando a gente, nossa, queria que o fulano estivesse aqui. A palavra não é para fulano, a palavra é para nós. Entende? Então, assim, nós não temos que deslocar a palavra, porque isso é um engano no nosso coração. Quando nós pensamos em algo que é só para o outro. Estão entendendo? Então, o que o Senhor quer alinhar conosco? 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, veja bem, antes você não era santo, agora Jesus quer te aproximar da santidade. O que é santidade, irmãos? Santidade, basicamente falando, é concordar com Deus. Por quê, pastor? Porque se você não concorda, você vai ver pecando. Se você concorda, isso muda a sua vida. Você vai parar. Porque nós falávamos no carro hoje a respeito de divórcio, a respeito de adultério, essas coisas. Se você concorda com a palavra, você não vai adulterar. Você não vai separar. Agora, se você não concorda, você vai ver a sua vida. Então, santidade é concordar com Deus. O que Deus pensa para você não é uma lei, é uma condição de quem você é. Isso faz parte de quem você é e não de um comando. E por isso que eu falo de identidade. Eu sou, lembra? Herdeiro, eu sou amado, eu sou filho. Então veja, para que o filho receba, ele precisa ser o quê? Experimentado e amadurecido. O pai não vai colocar algo na mão de um filho imaturo. Um filho que pensa segundo a carne, ele vai o quê? Ensinar a pensar segundo o Espírito. Está ficando claro? Sim. Então olha só para a gente fechar aqui, ó, verso 12. 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm por ela sido exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, o que ele está dizendo aqui? Levanta essa cabeça, olha para Jesus, Ele é o caminho, você está passando isso porque todos os filhos passam. Amém. Tá? Então fortalece essas pernas, esse coração seu aí, porque senão os que têm que ser curados pela sua vitória não serão. É o que ele está dizendo aqui. Então você é responsável por vencer a sua guerra e o seu propósito, trilhar o que Deus tem para a sua vida. Porque se você não for, outros não receberão. E não quer dizer que você não será cobrado por isso. Então se hoje você está aqui ouvindo essa palavra, se você assistiu esse vídeo, é porque Jesus está falando com você. Amém. Amém. Tá? Então essa é a palavra de Deus para nós, no dia de hoje. Quem foi abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos disciplina, o Senhor nos instrui, e porque o Senhor nos fortalece por dentro, ó Deus, antes de nos abençoar e revelar ao mundo quanto o Senhor nos amou. Obrigado, Jesus, porque o nome que está acima de todo nome é o Teu, e é no Senhor que nós confiamos. O Senhor nos deu a Tua Santa Palavra e o Teu Santo Espírito para que sejamos fortalecidos. Então eu peço, ó Deus, confirma a Tua Palavra nos corações, abençoa os irmãos que estão nos assistindo através da internet e os que virão assistir, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.